Olá, a paz, queridos, tudo bem? Olha só que reflexão extraordinária. No mundo natural, vemos para crer. No reino, cremos para ver. É como se a ordem fosse invertida. A simplicidade desse fato nos coloca num termo muito complexo, porque não é o que vemos que afirma a segurança dos próximos passos, mas é o que cremos. Porque a fé ela está sempre um passo à frente. Ela está sempre posicionada além do que se pode justificar com meros esforços humanos. Talvez planilhas justifiquem a vida de muitas pessoas, mas o Espírito Santo ele está além disso, ou seja, por mais organizado que você seja, e seja organizado, você vai encontrar nessa organização sempre um espaço para glorificar a Deus e encontrar argumentos de fé além do que você pode justificar pela lógica humana. Ou seja, toda a organização precisa de um espaço para que o Senhor venha e seja o Senhor na sua vida, além da sua medida. Que o Senhor possa te abençoar com essa palavra. Olha só, nós temos uma reflexão extraordinária sobre a cruz como um portal, que é um verdadeiro caminho para o sobrenatural, que passa necessariamente pela renúncia. É como se você encontrasse na cruz o argumento necessário e suficiente para viver além da medida, além daquele termo da conquista, tudo eu estou conquistando, tudo é conquista, tudo é conquista, tudo é conquista. Querido, você já sabe lidar com renúncia? Você já ouviu falar sobre renúncia? A renúncia, ela não é algo que você despreza porque não lhe diz respeito. Você só pode renunciar àquilo que lhe diz respeito. Eu sou dono dos meus dias, eu sou dono da minha vida, eu sou dono da minha opinião, eu sou dono da minha verdade. Olha que interessante. Outras pessoas tentaram se apropriar da vida de Jesus, assumindo o senhorio sobre ele. Assim como Pilatos, dizendo, me fala alguma coisa para que eu possa te libertar. Eu tenho você nas minhas mãos. Jesus, sendo convicto do seu ato de renúncia, ele disse, a minha vida, ninguém toma, eu a dou. Ou seja, ser senhor dos seus dias de fato é significá-la a um nível mais elevado de movimentação. Jesus renunciou o fato de poder ser livre para se fazer preso, para se fazer punido, para se fazer passível de punição pelo ódio de pessoas que parece que não tinham nem ideia do que estavam fazendo. Obviamente estavam cumprindo as escrituras, mas estavam tomados por argumentos humanos e não se davam conta do que estava diante dos seus olhos. Jesus já vivia esse caminho para o sobrenatural pelo ambiente de renúncia que ele decidiu estabelecer, se fazendo voluntário a uma entrega extraordinária que mudou a vida de toda a humanidade. Afinal de contas, só estamos nesse ano porque temos a referência do ano zero, do Marco Zero, o ano do nascimento do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Mateus capítulo 16, versículo 24 diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, há uma sequência. Você quer seguir a Jesus? Tem certeza? Tenho. Igual fluxograma, né? Passa para o próximo estágio. Negue-se a si mesmo. Negou? Neguei. Passa para o próximo estágio. Toma a sua cruz. Tomou a sua cruz? Tomei. Agora você pode então seguir Jesus. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Olha que interessante. O sobrenatural ele não é um atalho à renúncia. Ele é a própria cruz. Porque viver o evangelho do reino é perceber a autoridade da cruz no meio disso. Ainda existe uma cruz.
ainda existe um desafio, ainda existe um lugar de renúncia, um lugar de entrega. E podem falar o que falar sobre o Evangelho do jeito que for. A cruz ainda existe. Quer vir após Jesus? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga Ele. Pronto. Muitos querem poder, autoridade, muitas coisas relacionadas a isso. Agora, poucos entendem a autoridade da rendição. Poucos entendem esse caminho para o sobrenatural que é causado pela rendição. A cruz, ela nos mata. E é o Espírito quem nos ressuscita. E não adianta querer fugir da cruz, porque ela faz parte do pacote. Ela ainda está ali. Talvez você tente às vezes escapar disso. Tente escapar de pessoas. Eu aprendi com meu pastor, ele disse, ninguém pode se crucificar sozinho. Você precisa de algozes. Você precisa de gente que vai te colocar na cruz e te crucificar, inclusive. Você não consegue fazer isso sozinho, você não consegue fazer esse movimento por você mesmo. Você já tentou? Imagina a logística da coisa. Aí você pega um prego e prega uma mão, pronto, a outra já ficou solta, já não serviu. A cruz é vulnerabilidade, é rendição. Jamais tire a semente de quem está plantando coisas contra você. Jamais tire o argumento. Deixa apedrejar, deixa bater. Deixa vir com tudo. Não fica se justificando. Entra num lugar de convicção e caminha nesse lugar de cruz como um portal. Entenda isso. Você está sendo forjado pela autoridade que vem da obediência. Essa autoridade ela não vem dos seus argumentos, do quanto você está disposto a se defender. Esposas que vivem se defendendo dos argumentos do marido, o marido que vive se defendendo dos argumentos da esposa, o funcionário que vive se defendendo dos argumentos do patrão, do empregador, o empregador que vive se defendendo dos argumentos do empregado. Você que congrega numa igreja e vive se defendendo por causa dos argumentos do pastor. O pastor que vive se defendendo por causa dos argumentos da ovelha. Não dá certo. Não é uma vida de rendição. Numa vida de rendição, as suas opiniões importam. Mas sempre filtre-as. Filtre-as com as lentes do Espírito Santo. Com as lentes do Espírito Santo você vai filtrar e você vai entender a vida segundo a ótica do Espírito. Se você, no excesso de desculpa, de argumentação, de justificativa, não está somente saciando a sua própria mazela, a sua própria questão, que já deveria ter ficado para trás, ficar defendendo a sua reputação, entenda uma coisa, vai muito além disso. Vai além de carências, de questões que estão impregnadas na vida, que por algum motivo já deveriam ter ficado para trás. Jesus viveu 30 anos em submissão antes mesmo de tornar o seu ministério público, através da realização de milagres, da afirmação do batismo, a vinda do Espírito sobre ele, todos os argumentos, trazendo discípulos a si, reunindo 12, reunindo 70, reunindo multidões em torno de si. Antes disso, os registros são de obediência. Ele foi, voltou, fez o que precisava fazer. E ao fazer o que precisava fazer, encontrou em todos esses argumentos o que ele precisava para se fazer sujeito e submisso. Esse contexto também passa por um lugar de exposição pública, pois quando foi exposto, continuou realizando a vontade de Deus, fazendo com que a sua renúncia, a sua própria questão, se tornasse um argumento de uma vida sujeita ao Pai. Jesus fez algo sobrenatural. Nós precisamos ter certeza de que não haveria a descida do Espírito Santo em Atos 2, em tempos de Pentecostes, se antes não houvesse a obediência do Cristo, que suportou e obedeceu. Filipenses capítulo 2 fala sobre isso. Eu te convido, depois você ler, abrir Filipenses capítulo 2 e entender a autoridade de quem se esvaziou e renunciou e obedeceu até a morte.
e morte de cruz. Não é perder o significado pelo sacrifício de Cristo, mas é encontrar na sua própria vida, na sua própria rotina, um termo sacrificial. E nesse termo sacrificial, você poder desfrutar do que isso significa. Porque você se tornou agora a oferta. Você se tornou quem vive completamente para Deus e não deixa para depois. Entender essa dinâmica é viver e às vezes até se perguntar: o que tem impedido você de viver isso? O que tem impedido você de viver renúncia? O que tem impedido a sua vida de entrar nesse lugar de renúncia e começar a transitar na humildade do Senhor? Eu ouvi uma vez de uma pessoa muito querida, há muitos anos atrás, já idoso, antes de partir e estar com o Senhor. Ele me disse: Pastor Israel, eu hoje me sinto muito melhor do que quando eu era jovem. Parece que na velhice eu consegui diminuir o ritmo de tantas coisas, que na minha juventude, na minha meia-idade, eu ainda era tão arrogante. Eu ainda caminhava de uma maneira tão arrogante. E eu me arrependo de não ter vivido isso antes, porque é tão bom, é tão gostoso. Eu pude reparar danos históricos na minha caminhada, com pessoas, ainda tive tempo de fazer isso, mas poderia ter feito isso antes. Olha que interessante. Quando você entende e faz a reflexão necessária para entender as estações e caminhar nas estações de forma correta, você revisita até o tempo. E ao revisitar o tempo, talvez você possa encontrar nisso coisas que te impedem de viver. Ternura, por exemplo, empatia, sensibilidade, coisas relacionadas aos outros. Assim como você pode viver isso daqui a 30 anos, no tempo melhor da sua vida, um tempo mais maduro, ou você pode viver isso agora. Assim como eu me deparei esses dias na fila de um caixa de um mercado, com uma pessoa que com certeza já beirava os seus 80 anos e ainda destilava a amargura a todos que estavam à sua volta. Não sei se por debilidade, por doença ou simplesmente por uma dor existencial que jamais foi significada pela fé por Jesus Cristo, que é quem coloca tudo isso em ordem dentro do ser humano. Compreenda, o poder do alto, ele só repousa sobre quem se abaixa. O poder do alto, ele não é um argumento de afirmação de arrogantes. O poder do alto, ele não é o poder de afirmação de religiosos. O poder do alto, ele não é a afirmação daqueles que nas esquinas estão orando, com o rosto desfigurado, estão jejuando em alguns lugares, dizendo que estão entrando em alguns lugares em Deus. E para isso eu preciso que... Não. O poder do alto, ele vem sobre quem se abaixa. Sobre quem se abaixa, sobre quem decide dobrar os seus joelhos, se sujeitar a Deus, encontrar um lugar aos pés do Senhor. E quando encontra esse lugar aos pés do Senhor, coisas sobrenaturais começam a acontecer. E você já não consegue mais nem justificar, porque tem certeza que é Ele que está governando. E a sua obediência elevou o nível de rendição. E você agora se tornou um novo homem, uma nova mulher. A expressão de Paulo sobre isso é uma angústia de uma oração que ele faz em Filipenses. Ele começa a discorrer isso no capítulo 3 e vai até o capítulo 4 dizendo: eu gostaria, eu anseio, eu espero em algum momento, de alguma forma, ele diz, ser achado em Jesus. Ele não espera a bênção, ele não quer o carro, ele não quer a casa, ele não quer ir para Disney, nada contra. Vai para Disney, um dia eu vou também. Ele não está falando disso, daquilo, dessa conquista, da outra. Ele está falando assim, olha, se em algum momento alguém olhar para o Senhor, eu quero ser encontrado lá. Eu quero ser achado em Jesus. E isso acontece em Gálatas 2:20, ele fala, não vivo mais eu. Ou seja, assumiu a responsabilidade de viver isso de uma maneira transcendente, além do contexto humano. O batismo, esse batismo, é uma morte que antecede um voo muito mais alto. É como se você decidisse diminuir para crescer.
E quando você diminuir, você vai encontrar no Cristo a expressão da ênfase na missão dele. Você sujeito a isso só vai desfrutar. Em nada vai ficar de fora. E eu tenho certeza que o Senhor vai te conduzir a esse lugar, deixando verdadeiras oportunidades para que você possa diminuir, visitando seus sentimentos e suas expressões, tomando a sua cruz e indo além, caminhando, seguindo a Jesus como deve ser. Deixa nos comentários aí, eu vou seguir a Jesus, tomando a minha cruz, aquela que me cabe. Amém? Que o Senhor te abençoe com essa palavra. Não deixe de compartilhar ela com outras pessoas, não. Vai ajudar a fazer com que o Evangelho chegue a mais e mais pessoas através dessa comunicação. Que Deus te abençoe.